Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom ver a casa do Pai florida novamente, após tempo de festa, de comunhão, retomando as atividades normais. Você que está no YouTube também, seja muito bem-vindo. Obrigado por escolher se conectar com a família Manaim. Ano novo, estamos ainda aí nos primeiros dias do ano. É tempo de refletir, de ponderar, avaliar no retrovisor, ver o que ocorreu de bom, do que não ocorreu de tão bom no ano que passou, ter planos, sonhos. E nós temos que entender que isso não é acaso. O Senhor é um Deus de tempos e estações, Ele nos dá um dia durante a semana para descansar, Ele permite essa virada entre um ano e outro para ponderarmos. Lá no tempo antigo, Ele instituiu um ano de descanso, que era o 7º ano, o ano sabático. Então, que a gente não possa entrar em mais um ano e sair aleatoriamente. Que nós possamos, sim, ter um foco. O tema da mensagem de hoje é: priorize o Senhor Jesus. Priorize o Senhor Jesus como grande alvo, como grande objetivo para 2023. Priorizar significa sinônimos: privilegiar, preferir e colocar em primeiro lugar. Mas, Júnior, você está num ambiente gospel, numa igreja, e você vem falar para a comunidade para priorizar o Senhor Jesus? É muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Nós temos que, sim, buscar a primazia do Senhor. Essa ministração, ela poderia ter um tema alternativo, que eu não coloquei, porque como nós estamos na mídia social, poderia ser mais polêmico, mas eu acredito nesse tema também. Um passo para ter sucesso. Aí fica muito coach, não sei o que e tal, mas eu veementemente acredito do fundo do meu coração que o cristão, ele precisa de um único passo para ter sucesso. Mas o que é sucesso? Aí nós temos que voltar e o que é sucesso? Eu estou falando de sucesso bíblico, das vontades do Senhor. Júnior, você está dizendo que eu tenho um único passo para atingir tudo o que eu quero, para ter o sucesso, o holofote, o recurso? Não. Estou falando de um único passo para ter um sucesso bíblico. E nós temos que entender, meu amado irmão, que sucesso para o cristão é viver no centro da vontade de Deus. Esse é o sucesso. Não é o que o mundo diz, não é o que os homens perseguem, avaliam, recurso, dinheiro, poder, fama, status, seguidores. Não é isso. O sucesso para o cristão é viver na vontade de Deus. Até porque o profeta Isaías nos instrui que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E muitas vezes esse texto é aplicado de uma forma errônea, dizendo: os pensamentos do Senhor são muito melhores do que o meu. Não, esse texto diz de diferenciação. Assim como o Ocidente se afasta do Oriente, assim o pensamento do Senhor é totalmente diferente do nosso. E isso se comprova em que sentido, em que aspecto? Qual o sucesso de Estevão? Morrer apedrejado. Qual o sucesso de Daniel? Qual o sucesso do apóstolo Paulo? Qual o sucesso do nosso mestre Jesus? Morrer a morte mais humilhante que já existiu. Para o mundo, fracassos. Para o Senhor, sucesso absoluto. E que nós temos que entender isso. E quando a gente entra num ano novo, uma enxurrada de positivismo adentra na cultura. A gente vê crente com camisa amarela para atrair dinheiro, crente pulando ondinha, misericórdia, cantando o jingle da Globo: hoje é um novo dia, de um novo tempo, esse novo dia, as alegrias. E você vê uma enxurrada de positivismo enxurrando, mas deixa eu lhe falar um segredo, só entre nós: positivismo não muda nada.
E eu queria compartilhar com vocês uma frase, que eu tenho ela cravada em mim há muito tempo, que é de Albert Einstein. Como assim o pastor vai falar de Albert Einstein? Misericórdia, meus irmãos, vamos ter entendimento e discernimento da graça comum. Esse homem nos deixou uma preciosidade, um pensamento que é tolice, é querer um resultado diferente, fazendo a coisa da mesma forma. Você pode trocar roupa, fazer mandinga, pular onda, cantar música, mas se você não mudar suas atitudes, o resultado será exatamente o mesmo. E uma pergunta que eu faço nesse início de ano é: você fez algum plano para 2023? Algum sonho? Ou você está, como diz o Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, vida leva eu? Não, eu fiz planos sim, Júnior. Eu fiz os planos, meus alvos, objetivos, desejos para o ano. Mas como é que esses planos foram construídos? Foram numa perspectiva, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Senhor, te apresento para deferimento. Eu entro com a vontade, você entra com o poder. Ou existe uma outra perspectiva de construir plano, que é: Senhor, qual a orientação para esse ano? O que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor quer me usar? O que eu tenho que abandonar? O que eu tenho que seguir? E nós ainda estamos no início do ano, e se você não fez, existe tempo para que você busque no Senhor orientações. Mas não existe fast food no Evangelho, não existe caminho fácil. Não é chegar, ô Senhor, me diz o que você quer, amém? Diz, não. Tem um tempo de qualidade com o Senhor. Separe um tempo. Ore. Medite da palavra. Faça um jejum e busque no Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Como o Senhor quer me usar? O que eu tenho que fazer? E no contexto profissional, acabou que eu tive uma reunião com algumas pessoas e o contexto foi: falem qual é o seu sonho, os seus planos para 2023. E, em geral, se resumiu: mais uma viagem, trocar de carro, comprar uma casa, fazer um curso e blá, 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 blá. Júnior, você tem algum preconceito com isso, como a gente ter sonhos nesse aspecto? Nenhum. Você pode colocar, mas se isso for o cerne dos seus sonhos, temos que colocar a nossa barba de molho. Porque muitas vezes a gente está buscando só conforto e não a vontade do Senhor. Até porque, quando pediram para o mestre, Mestre Jesus, condensa os ensinamentos e me diz o que é mais importante. Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. E a pergunta é, se nesses planos para 2023, vão ter planos alinhados ao reino. Plano de abandonar pecados, planos de amar mais, plano de servir, plano de ser um verdadeiro mordomo financeiro do Senhor. Se esses planos não estiverem, ou tiver só eu, não são planos de Deus, meus amados irmãos. Não são planos de Deus. E nesse contexto, desses planos demasiadamente pautados no dinheiro e no conforto, a Bíblia nos diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Sobre os irmãos que colocaram toda a sua esperança no bolão da Mega Sena, o Senhor nos diz: aquele que quer enriquecer rapidamente não ficará sem castigo. Não tem forma de ser mais castigado do que amanhecer pobre e acordar rico. Porque, na verdade, o Senhor ele quer construir uma jornada de prosperidade conosco. E no contexto bíblico, nós temos muitos relatos de homens e mulheres comuns. Às vezes, nós olhamos os personagens bíblicos como super-heróis da Marvel, da DC, que tinham superpoderes. Não. Eram homens como nós. E a Bíblia é tão perfeita que o Senhor não excluiu suas falhas, seus pecados, seus dilemas, seus temores. Mas nós tínhamos homens como Daniel,
que perguntado, saiu um decreto e disse, se orar o Senhor morre. Ele disse, eu não consigo ficar sem orar. Eu não consigo. Se o preço é morrer, morrerei. Você vê relatos de homem como Moisés, que subiu ao monte e teve 40 dias com o Senhor. Quando eu olho esse texto, eu tenho umas viagens, né? Eu disse, Senhor, imagine o desafio de Moisés quando Deus mandou ele descer. Ele teve que seguir a obediência, mas você está na presença do Senhor de todo o universo. Ali não tem medo, não tem fome, não tem frio, não tem nada. A própria glória do Senhor. Aí o Senhor, desce lá, Moisés, que esse povo aí é obstinado. É mesmo, Senhor. Mas Moisés era um homem obediente. Era um homem obediente. E nesse contexto, meu amado irmãos, dessas pessoas que priorizam, a gente vê alguns relatos desses homens bíblicos. Nós sentimos vergonha, nós temos que sentir vergonha. De ver quanto eles se desgastavam, de quanto eles se entregaram. E muitas vezes o que nós temos para oferecer para o Senhor são apenas migalhas. Ah não, Júnior, mas esses homens bíblicos, sei lá, né? Não sei. A história da igreja nos ilustra. Você vê lá o grande avivamento que aconteceu na Grã-Bretanha, que foi um marco. Você vê a disciplina e o que esses homens buscavam no Senhor. Tinham exemplos de homens que buscavam o Senhor 8 horas por dia. Assim era dividido o dia deles. 8 horas com o Senhor, 8 horas para comer e dormir. E 8 horas para implantar o reino, evangelizando. E muitas vezes a gente não tem 8 minutos para o Senhor. Ah, mas esses caras é muito distante, era outra vida, era contemporâneo. Lá eles normalmente não tinham trabalho, não tinha loucura. Vamos para Francis Chan, vivo. Esse homem ele chegou a ter uma mega church americana, daquelas com 20 mil pessoas, e chegou um momento que o Senhor chamou. Larga isso aí, que isso não é minha vontade para a tua vida. E ele deixou a igreja e começou a fazer culto em casas. E depois disso o Senhor disse, Francis Chan, você é descendente de asiático, quero que você faça uma obra na Ásia. E esse homem virou tudo, não olhou para trás e disse, amém, Senhor. E ao convocar os seus discípulos para abraçar esse desafio, ele falou algo para os discípulos que isso me impacta muito. Se você não tem, no mínimo, 1 hora de oração com o Senhor, nem venha. Porque você vai fazer um desserviço ao que nós queremos construir na Ásia. Ah, não, mas Franciscã é distante. Irmã Maria Lorena, uma senhora de cabelos brancos, viva, gastou a sua vida como missionária nos campos mais difíceis. Cuba, Polônia, Ásia. E participando de um podcast, coloca lá, Irmã Maria Lorena tem vários podcasts, ela compartilhando suas verdades de fé, que nos envergonham. E Irmã Maria Lorena, quanto tempo você gasta com o Senhor? Ela falou, no mínimo, 3 horas. Porque eu quis dedicar 10% do meu tempo para o Senhor, aí tinha que dar um arredondamento, 2 horas e pouco, eu arredondei para cima. E muitas vezes nós não temos 3 minutos com o Senhor. Eu tive ano passado uma oportunidade, o Senhor me deu essa graça, de estar lá em Kansas City, nos Estados Unidos, e visitar um ministério, uma casa de oração, que está chegando há 23 anos, buscando o Senhor ininterruptamente, nunca fechou. De 2 em 2 horas, sai adoradores e intercessores e entra outro grupo. E eu não consigo transferir o que eu senti lá. Mas é algo inimaginável. Você pisa, você sente assim, meu Deus, que presença. Eles estão replicando o que o rei Davi fazia com seus levitas. E nesse contexto, meu amado irmão, finalizando essa introdução, eu queria compartilhar 7 aprendizados, 7 lições de como priorizar o Senhor. A primeira delas é: priorizar é ter efetividade. Priorizar é ter efetividade. Talvez você já começou o ano já cansado. Ou dando murro em ponta de faca, batendo com a cabeça na parede. Ou com o sentimento que vai ser mais um voo de galinha, que você começa bem e já acabou.
E nesse contexto, nós temos ensinamento bíblico do povo que o Senhor retirou do Egito. Fazer o trajeto de Egito para a Terra Prometida seria alguns meses no máximo. E eles vagaram por 40 anos, porque se rebelaram contra o Senhor. Rodando, até que toda aquela geração fosse consumida. E eu queria compartilhar um versículo com vocês, meus amados irmãos, é um versículo que tenho meditado muito nesse início do ano, que é Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. E quem é o machado cego, Júnior? Somos nós. Nós não apenas somos nós cegos, nós somos machados cegos. E precisamos, sim, ser afiados pelo Senhor. E o texto segue dizendo que agir com sabedoria assegura o sucesso. Mas a sabedoria bíblica, a sabedoria nos livros de sabedoria, ela não está relacionada com intelectualidade. Essa palavra que ela é repetidamente pregada, o original dela é tema ao Senhor. Então, agir com sabedoria é temer ao Senhor. Esse versículo ele poderia ser lido de outra forma. Quer ter sucesso bíblico? Tema ao Senhor. Priorize o Senhor. Permita-se ser afiado pelo Senhor. Ou você tem algo que o próprio Eclesiastes 10:15 fala. O tolo, que é a antítese do sábio, aquele que não teme o Senhor, ele trabalha tanto que perde o rumo de casa. Pense você cortando uma picanha com a faca de mesa. Você pode até... vai sair um resultado péssimo e você vai gastar muita energia. Nós temos duas escolhas. Ou estar com a lâmina afiada no Senhor para ser efetivo, ou seguir o nosso próprio caminho e ter alguns resultados que talvez você comemore, mas não é o que o Senhor quer para nossas vidas. Ponto 2. Priorizar é se relacionar. Não existe essa conversa. Eu amo a Deus, eu sou gospel, mas se você não se relaciona com Deus, você não prioriza. Não, Júnior, mas eu estou em 2 células, eu faço 4 ministérios, eu faço isso, blá, 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 blá. Isso é atividade ministerial, comunhão com os irmãos, e temos que ter o cuidado para não se tornar um ativismo, uma fuga. Priorizar o Senhor é investir num relacionamento pessoal com o Senhor dos Senhores. E esse relacionamento tem que ser pautado no que ele ensinou em Mateus 6:6, no famoso Sermão do Monte. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Não adianta, meu amado irmão, dizer que priorizamos o Senhor se não tem porta fechada, joelho dobrado, coxa de cama molhada em lágrimas. Não, mas eu escuto um podcast. Nada contra. Tem muitos bons. Não, mas eu passo o dia louvando, fazendo as coisas louvando. Amém também. Mas isso não é priorizar o Senhor, segundo os preceitos do Mestre. E tem 2 pensamentos, meu amado irmão, que eu queria compartilhar com vocês, que são duros, mas são verdadeiros. Na agenda de Jesus Cristo, o Senhor do Universo, tinha tempo para se relacionar com o Pai. Na nossa tem? Jesus, ele era o próprio Deus, ele poderia ter combinado com o Pai. Deus, eu não quero nem descer. Mas já que o Senhor mandou, eu vou. Mas vamos fazer um negócio, em vez de 3 anos, 1 ano e meio, rapidinho, eu faço o que tem que ser feito, morro e volto e está tudo certo. Não, ele cumpriu o caminho. E toda decisão, até tem um relato muito lindo, quando ele foi para discernir quem ele ia chamar para os discipulados, ele se afastou e foi para o monte orar. Quando as multidões queriam, mestre lindo, belíssimo, tal, te amo, ele se afastava, ia para o monte orar. Se Jesus fazia isso, meu amado irmão, quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós na fila do pão? Tem uma outra frase
E acredito que talvez alguns irmãos que já bateram papo comigo mais intimamente, no aconselhamento, talvez já tenham ouvido, que é: não diga que não tem tempo. Assuma que não é prioridade. Não diga que não tem tempo. Ah, Júnior, mas minha vida é agitada, eu estou fazendo faculdade, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho trabalho, minha empresa está crescendo e tal. Nada contra. Só assuma que o Senhor não é sua prioridade. Até porque Ele já visitou o seu coração e já sabe que não é. Ele já visitou o coração e sabe que não é. E algumas dessas conversas, ah, mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Entendi. Sua vida não é diferente de ninguém não, meu amigo. Essa é a vida. A correria da vida é essa. Mas faça uma análise do seu tempo em mídia social. O seu celular lhe apresenta em 2 cliques. Você teria coragem de chegar para você: Senhor, não tem um tempo? Olha aí teu celular. Olha as séries ininterruptas de 15 temporadas, de 15 episódios que você maratona. Olha os tempos que vocês ficam em podcasts, muitas vezes de 3 horas e tal. Nada contra esses, desde que o alicerce tenha sido feito. E eu queria convidar para vocês para uma reflexão que ela é mais dura do que essas outras 2. Mas eu gosto de dizer, meu amado irmão, não pense que eu estou fora dessa mensagem. Essa mensagem está batendo em mim por dias. O pregador nada mais é do que um carteiro que recebe uma carta aberta. Então, estou entregando, mas já recebi, já li, já estou apanhando dela há algum tempo. Imagine você, se alguém lhe ofertasse 10 vezes a sua renda mensal por 30 minutos de dedicação. Quem queria? Eu queria. Por 30 minutos de dedicação, 10 vezes a minha renda mensal, mas disciplinadamente, todo dia você teria que gastar 30 minutos. Com o quê? A pessoa escolher. Não, todo dia você vai ter que 30 minutos vai ter que ler um livro. Não, você vai ter que passar 30 minutos fazendo uma caminhada. Você vai ter que passar 30 minutos fazendo uma ligação para quem você não gosta. Você ia ligar. Não, você vai ficar 30 minutos debaixo do sol quente ali em pé, igual um soldado. Você ficaria por 10 vezes a sua renda? E por que nós não investimos, no mínimo, 30 minutos com o Senhor do Universo, que tem a capacidade de mudar a nossa história? Ponto 3. Priorizar é ouvir e obedecer. Igual aquelas propagandas, aquela questão de filme, que às vezes tem aquele alerta, né? Eu queria fazer um alerta. Se você se relacionar com o Senhor, indubitavelmente Ele vai falar. Não tem como, Ele fala. Mas qual é o risco? Que muitas vezes Ele não fala o que nós queremos ouvir. E nós estamos na bifurcação de ouvir e obedecer, ou fingir que não é conosco. Ou ter um relacionamento seletivo. Você ora, Deus lhe dá uma palavra do que você esperava. Que bênção, Senhor. Você já parte para o abraço. Aí você ora, Deus diz o contrário. Senhor, deixa eu ter mais um tempo para discernir. Tua palavra diz que o coração é enganoso, né? Pode ser minhas emoções. Chuta que é laço, Senhor. Misericórdia. O desafio do Senhor é ouvir e obedecer. E nesse tocante tem um texto precioso em 2 Samuel 5:23. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e o ataque na frente das amoeiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoeiras, saia rapidamente, pois esse é o sinal do Senhor. O Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteus. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Antes desse trecho, aí no mesmo capítulo, Davi faz uma outra consulta, Deus dá outra estratégia e ele tem a vitória. Davi, rei poderoso, com exército, tudo que lhe servia antes de cada passo. E aí, Senhor, como é que eu vou? Qual é o passo? Qual é a orientação? Não, dessa vez o plano é, você finge que vai para cá, mas você vai para o outro lado. Tipo aquele que toca para um lado, o Wilson gosta de futebol, tipo Ronaldinho gosta. Você vai para um lado e vai para o outro. E quando você vê as amoeiras,
sacudindo, é o sinal que eu, pessoalmente, estou indo na sua frente. A vitória é garantida. E muitas vezes, meus amados irmãos, no mundo corporativo se fala muito, você tem que ter um bom sponsor, um bom patrocinador, aquele que vai te bancar, aquele que vai te orientar. E nós se agarramos com esses ídolos. Pode ser o seu chefe, pode ser alguém da sua família, pode ser o líder político, pode ser um líder religioso. E a gente se agarra. Não, minha esperança está aqui. Não, somente o Senhor. Quer ter êxito, busque no Senhor, para que Ele vá à nossa frente. Se Ele vai à nossa frente, meu amado irmão, a vitória é garantida, porque a palavra de Deus nos diz que Ele nunca perdeu uma batalha. E eu fico imaginando, meu amado irmão, o que homens de Deus nos ensinam nesse aspecto. De buscar o Senhor e ouvir e obedecer. Imagine o imprensado de Moisés nessa situação. O Senhor diz, Moisés, esse povo é obstinado, eu vou acabar com tudo, vai vocês com ele, e resolve, eu não vou não. Aí Moisés, negativo, com todo respeito. Se o Senhor não for, eu não vou. Porque essa jornada só faz sentido se você for à minha frente. Imagine o desafio de Josué. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos que não só ler a Bíblia, mas meditar, e todo mundo gosta, sabe de cabeça, ser forte e corajoso, um texto magnífico. Mas ser forte e corajoso não é sobre coragem e força física. Josué era um exímio guerreiro. Imagine as batalhas que esse homem tinha travado. Murro, soco, espada. Gente, ele não tinha ausência nem de coragem, de força. Ser forte e corajoso é seguir o Senhor integralmente. Porque essa mesma palavra, Deus falou para Moisés, que não era um guerreiro. Deus falou para Salomão, que era um rei que viveu em paz. Ser forte e corajoso, Salomão. Mãos à obra. E entender isso, eu fico imaginando o dilema de Josué, quando foi para conquistar Jericó, várias batalhas, várias lutas, e o Senhor, Josué, mudei o plano. Qual é o plano, Senhor? Pega aí uns cantores, uns tamboretes, umas flautas, e nós vamos conquistar Jericó dessa forma, a muralha intransponível de Jericó. Eu fico imaginando o dilema de Josué, depois de ouvir o Senhor, porque quando você tem a experiência com o Senhor, ela é sua pessoal, dele chamando os generais deles. Gente, vamos fazer o plano de atacar Jericó. Qual é o plano? Vamos à frente, vai cavalaria na frente, vai homem atrás, vamos arqueiro. Não. O Senhor disse que nós vamos passar 7 dias tocando os tambor, uns trombetas, umas flautas, e depois de 7 dias, a muralha vai cair. Aleluia! E, em geral, quando Jesus fala, são coisas fora da nossa compreensão e fora da facilidade. Porque Ele quer que a gente pule num passo de fé. Se é muito lógico, é muito fácil, se é muito racional, isso não é fé. O seu raciocínio, não. Aí Jesus, muitas vezes, se você para ouvir o Senhor, Ele vai dizer, eu quero que você faça isso. Senhor, não faz sentido. Não faz sentido não. Mas quer que eu vá na frente? É assim. Quer ir pela sua força? Vai que é tua, Tafarel. E leva o frango. Priorizar é ter disciplina, constância. Meu amado irmão, nós temos que entender que a batalha do cristão até atingir a Nova Jerusalém é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E talvez você já comece o ano e diz, mas eu vejo esse negócio de disciplina espiritual, faz sentido na minha cabeça, mas eu não consigo tirar do papel. Eu começo o ano com aquela 2 horas de oração, 10 capítulos da Bíblia, vou lá, passa a segunda semana, vai caindo, na terceira já vai sumindo, na quarta não tem mais nada. O famoso voo de galinha volta. Mas, meu amado irmão, nós temos que entender que ter disciplina para qualquer área da vida é complexa e difícil. Não é só disciplina espiritual. Tenta fazer algo que você nunca fez. Vai doer, vai sofrer. E eu compartilho um caos que aconteceu ontem. Estezinha, minha filha maior, ontem foi a primeira vez que ela tentou, andar de bicicleta sem rodinha.
Eu lá e ela no meio do negócio, difícil, bambeando e tal. Papai, por que Deus não deixa a gente já nascer sabendo de todas as coisas? Por que eu tenho que passar por isso? Minha filha, a vida é essa. Uma constante busca por disciplina e aprendizado. E nos outros dias não vão ser tão fáceis como esse, porque aqui eu estou lhe segurando. Quando eu lhe soltar, você vai cair, vai se esborrachar, mas se você quiser desistir, desista, eu pego essa sua bicicleta nova e dou para uma criança que vai pagar o preço que você não quer pagar. Não, papai, me ajuda. Mas muitas vezes a gente se comporta dessa forma. E tem um mestre que deixou um ensinamento, isso é a vida do crente. Não é fácil. Se fosse fácil, seria pudim. Seria pudim. E nesse contexto eu queria ler um texto que está em 2 Tessalonicenses 3:5. O Senhor conduza seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Meu amado irmão, não tem problema nenhum começar e não conseguir oscilar, mas a palavra não deixa uma promessa. É o Senhor que vai gerar no seu coração, através do Espírito Santo, o amor pelo próprio Deus, e Ele que vai nos fortalecer nessa perseverança. Se humilhe, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não quero mais a mediocridade, eu não quero mais essa meia boca, eu não quero ver só os outros tendo experiência e eu assistindo a experiência. Eu vou na célula, o irmão fala um testemunho, outro fala outro, e eu fico lá, amém, glória a Deus. Eu quero as minhas experiências, eu quero o mistério na minha vida, eu quero transformação, eu quero o que estava escrito na Bíblia sendo aplicado na minha vida, porque o Senhor não muda, e se o Senhor não muda, quem está mudando é essa geração. Quem está mudando é essa geração. E meu amado irmão, eu não conheço ninguém crescendo na maratona da fé, desenvolvendo a salvação, que não tem uma vida disciplinada por Deus. Não conheço. Se você conhece, me apresenta, vai virar um case, a gente manda para Harvard, temos que monitorar a vida dele durante um mês, 24 horas por dia, se ele não está dando umas horadinhas escapadas, não. Porque a fórmula é simples e ela não muda. Oração, palavra, jejum. É igual multiplicação. Inverte os fatores que dá o mesmo resultado. Jejum, oração e palavra. Não precisa reinventar a roda. É isso. E no primeiro dia você não vai sentir nada, no segundo dia você não vai sentir nada. Vai ter dia que você não vai querer, às vezes não quero me colocar numa situação. Júnior, você nunca teve dificuldade? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes você abre a Bíblia e diz, meu Deus, me ajuda, Senhor, que eu estou piscando aqui. Mas você vai cumprindo a disciplina e, às vezes, essas vezes que você está mais oscilante é quando o Senhor te agarra e você termina. Senhor, eu não quero sair aqui da presença, não. Eu não quero sair da tua presença. E muitos de nós, meus amados irmãos, admiramos a vida de atletas de alta performance, o Usain Bolt, Michael Phelps, tantos esses caras. Mas se você vê a vida dele, não nas provas, não nos documentários perfeitos, se você acompanhar a vida deles como um longo filme, é a coisa mais entediante do mundo. Acorda, dorme, treina, come, dorme, treina, só isso. Durante uma vida toda, aí eles alcançam a alta performance. E para que a gente consiga isso, é a mesma coisa. Vida disciplinada, clama ao Senhor e vai com sono mesmo. Mas, Júnior, eu gostei desse versículo, mas eu vou buscar para o Senhor orientações para me ter disciplina. Aí você pergunta a pessoa, você está orando a Bíblia a que horas? Não, 11h30 quando eu chego. Eu disse, meu irmão, isso não tem que buscar o Senhor, não. Reorganiza a sua agenda. Porque você chega 11h30, cansado, cérebro acelerado, com sono, você vai abrir a Bíblia, qualquer um vai cair de cara com ela. Reorganiza, tenta encontrar um outro horário. Você não precisa de discernimento do Senhor, não, isso é óbvio. Porque se for outro livro que não fosse a Bíblia, o fim seria o mesmo. O fim seria o mesmo. Ponto 5. Priorizar é evoluir. E que seguinte aspecto, meu amado irmão. O que nos trouxe aqui, grava isso, não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Lembra-se que a vida cristã é uma maratona, cada ano é um marco para a gente refletir. E se você finalizou o ano de 2022 permanecendo no Senhor, você é um grande vitorioso. Que pode ter certeza que nesse ano, algumas pessoas que você admirava, que você ouvia falar, se desviaram do caminho.
Mas quando você inicia um novo ano, diz, Senhor, eu preciso de novas orientações, de novas estratégias, eu preciso ir mais fundo, porque a tua palavra diz que o caos sistêmico vai se instaurar, que vai ficar cada vez mais difícil. Então, muitas vezes, o que você fez precisa ser aprofundado, numa busca de desenvolvimento da salvação. Cuidado com a alternativa de interpretar o texto de Ezequiel. Não, Senhor, eu entendi, estou salvo, sossegado, eu estou com a água nos meus tornozelos. E estou bem. Mas do tornozelo para esvaziar, meu amado irmão, é 2. Mas se você estiver submerso em alguma oscilação da vida, pelo menos você ainda está com o corpo todo submerso, você retoma a rota e segue. E nesse contexto eu queria ler um trecho de 1 Coríntios 9, 26 e 27, palavras do nosso apóstolo Paulo. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Paulo tinha um alvo, uma meta. E não luto como quem esmurra o ar. Eu não quero dar murro solto, eu quero ter efetividade. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Porque o meu corpo vai fazer o que eu não quero fazer. Ele deixou o ensino que o corpo, o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo tinha medo de perder. Paulo tinha medo de se desviar da rota. O apóstolo Paulo, que foi chamado pessoalmente pelo Mestre Jesus Cristo e viu e fez o que ninguém fez. Então, meu amado irmão, cuidado de estar na mediocridade. Cuidado em estar na média. Porque o apóstolo Paulo disse, eu não quero nessa jornada da vida, numa das voltas, eu ficar para trás e ver quem eu preguei seguindo a jornada. Porque a Bíblia é muito clara, não é como se começam as coisas que valem. É como elas se encerram. Ponto 6, priorizar é simplificar. Eu vou ler novamente o primeiro verso de Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria, asseguro o sucesso. O mundo vai pregar 10 chaves, 20 códigos, 30 passos, 20 desbloqueios, mas o Senhor está dizendo, me priorize. Me priorize. Sai desses passos, saia dessas balelas. Até porque o nosso mestre deixou no Sermão do Monte, buscai o primeiro reino de Deus e as demais coisas, segundo o padrão dele, não o nosso, serão acrescentadas. E eu queria dar um testemunho, meu amado irmão, de algo que o Senhor trouxe para mim com toda a dor que o Senhor traz quando Ele quer nos ensinar. Há uns 2 meses atrás, acho que nesse ano, eu tive que estudar muito, por questão do trabalho, metodologias ágeis, coisas voltadas à tecnologia, etc. E quando você lê várias literaturas, você começa a ver que existe um comportamento comum. Priorize, tenha foco, fuja das distrações, elenque prioridades, busque as prioridades. E dentro desse contexto, lendo um desses livros, um dos autores trouxe novamente um exemplo de Pareto, que é um italiano, que ele, nos seus estudos, ele teve uma revelação, creio eu que do Senhor, que disse, a regra do 80-20. Apenas 20% das coisas impactam todo o resto. Ele provou isso em relacionamento, em questões pessoais, em trabalho, em política. E lendo isso, eu fechei o livro e comecei a orar. Senhor, eu não quero dar murro em ponta de faca. Eu não quero perder energia. Me ajuda, Senhor, a encontrar quais são os 20% da minha família. Se de repente eu estou gastando energia em algo que não está dando fruto que o Senhor quer para a minha família, me ajuda a identificar quais são esses 20%, para que eu, em 2023, priorize. No ministério, Senhor, me ajuda a entender quais são esses 20% que efetivamente vão ter um resultado que te agrada, que de repente eu posso, meu coração me enganando, fazendo coisa. No trabalho, da mesma forma, me ajuda. Quais são esses 20%? Aí o Espírito Santo me visitou e disse, eu sou os 20%. Tão somente eu, meu filho, sou os 20%. Me priorize, me busque e
família, trabalho, emprego, tudo muda, porque eu sou os 20%. Aplauda ao Senhor, meu amado irmão. E minha oração, meu amado irmão, que nós tenhamos o Senhor como esses 20%, para impactar todas as áreas da nossa vida. Ponto 7º, último ponto é, priorizar, é ter Cristo antes de tudo. Júnior, até priorizo, até gosto, mas eu tenho outras coisas na frente de Cristo. Então, priorizar, por definição, é colocar em primeiro lugar. Se Cristo não está em primeiro lugar, ele não é a prioridade. Vamos ao texto de Mateus 10, 37. Palavra dura, e aqui Jesus comissionando os seus discípulos. Se você lê isso aí, eu fico imaginando um momento hoje, num estádio, um coach motivacional. Você conquista, você é o general, você faz, você acontece, não sei o quê. E Jesus, com o discurso dele, de Mateus 10, 37. Você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, você vai sair para o tribunal, você vai levar pancada, sua família vai lhe rejeitar. E dentro desse convite de Jesus, qual estaria cheio? O estádio do coach ou a porta estreita de Jesus? E aqui ele diz, quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que muitas vezes, meus amados irmãos, nós passamos por textos preciosos desse da Bíblia, a gente passa ou lê de uma forma aleatória, ou pula. E se você parar, meu Deus, que o texto ele não fala, não ame o seu próximo mais do que a mim, menos que a mim. Não ame o seu inimigo menos que a mim. Ele está falando a sua própria família. Quando eu penso, eu daria minha vida pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela minha mãe, sem pensar um segundo. E o Senhor fala, eles vêm depois, eu primeiro. Ah não, vivemos uma geração de alta idolatria, que se ama, que tal. Você depois, eu primeiro. Tudo tem que ficar para trás. Cristo tem que ser a primazia. E isso nós temos que entender, meu amado irmão, que nós temos que incentivar os nossos filhos a amar mais o Senhor do que nós. Desde o início. Filhinha, você ama o papai? Sim. Você ama o Senhor mais do papai? A resposta tem que ser sim. Respectivo marido, respectiva esposa, temos que tirar essa visão egoísta e dizer, você me ama? Ama o Senhor mais do que a mim? Glória a Deus. E não reclame se sua esposa, se o seu marido gasta 1 hora com o Senhor, 2 horas, e dizer, você não me ama. Você está gastando muito tempo com o Senhor. Cuidado, porque ele está se afiando para ser a melhor versão de esposa, se afiando para ser a melhor versão de marido. E eu fico pensando, meu amado irmão, no encontro que todos nós teremos com o bom mestre, ele vai dizer, apresenta a tua lista de prioridades para mim. Aí ele vai olhar, cadê eu? Ah, na sua lista eu fiquei em 8º, na sua em 5º, na sua em 3º, na sua em 2º, não, tem parabéns não, porque o que eu deixei escrito era para me ser o primeiro. E quando eu penso nesse encontro com o Senhor, minha alma treme e teme, porque todo mundo ficará na frente do próprio mestre e vai ter que dar conta dessa verdade bíblica, se o Senhor foi a primazia ou se não foi. Recapitulando o que nós falamos aqui, priorizar é ter efetividade. Priorizar é se relacionar. Priorizar é ouvir e obedecer. Priorizar é ter disciplina, constância. Priorizar é evoluir. Priorizar é simplificar. Priorizar é ter Cristo antes de tudo. E tem um processo que às vezes você pode dizer, eu não sei como começar, eu estou aqui, mas eu quero dar o primeiro passo. Eu queria compartilhar um processo que a nossa igreja acredita. Tem uma busca devocional com o Senhor. Um tempo de qualidade com o Senhor. Bota na agenda, meu irmão. Cria um horário. Depois, ame o Senhor seu Deus em culto, com a comunhão dos irmãos, isso é importante. Afunile mais, vá para um relacionamento mais íntimo com os irmãos na célula. E depois isso vai lhe levar ao serviço, invariavelmente.
primeiro na igreja e depois no mundo. Baixe as luzes, nós vamos ter um momento de reflexão. Eu queria que o Manaim Worship se posicionasse. E esse problema, meu amado irmão, não é antigo. A própria Bíblia, não é novo, a própria Bíblia relata homens e mulheres que eram maravilhosos, que se perderam no caminho, foram pegos pela inconstância. A mesma graça que o Senhor ofertou no tempo bíblico, ela está disponível para nós agora. Que nós venhamos buscar no Senhor orientações para seguir firme. E tem uma provocação dura, que eu tive contato recentemente, de John Piper. Ele fala assim: de olho fechado, imagina no céu perfeito, sem dor, sem choro, sem doença, sem desemprego, sem fenômenos da natureza, sem discussões políticas, sem cancelamento da internet. Todas as pessoas que vocês amam vão estar lá com você, um grande banquete, celebrando. Tem apenas um detalhe: o Senhor não vai estar nesse céu. Você gostaria de estar lá? É duro, mas muitas vezes nós estamos buscando o Senhor para fugir de sofrimento, para buscar segurança, e não um relacionamento genuíno com o Senhor. Temos que ter em mente, meu amado irmão, que a Nova Jerusalém, ela não trata de um destino para nos tirar das dores desse mundo. Ela trata do relacionamento permanente de uma noiva com um noivo. E nós temos que viver ansiando por esse relacionamento. E a pergunta que fica, cada um tem que responder, você, o Senhor, o Espírito Santo, é: temos priorizado o Senhor Jesus Cristo? O que nós podemos fazer diferente para esse ano que está se iniciando? Ou 2023 vai ser mais um ano meia boca, na média, na mediocridade? Ou nós queremos sim ter atitudes para mudar? Eu não poderia encerrar essa ministração sem fazer 2 apelos. O primeiro é você, talvez você nunca confessou o Senhor como seu Senhor, como a primazia da sua vida, e quer confessar Ele, quer entregar a sua vida para o Senhor. Esse apelo vale para cá e também para o YouTube. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor aqui, erga a sua mão, nós vamos orar por você. E se tem alguém no YouTube que também quer fazer esse movimento, deixe o seu nome, sua cidade, e você poderá depois, essa mensagem fica disponível, ao ver esse momento de oração, você pode se ajoelhar na sua casa e fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor tem que ser a primazia, o primeiro lugar de tudo. Eu reconheço que eu sou pecador, miserável. Me ajuda nessa jornada, mas antes disso, eu quero entregar minha vida a Ti. Quero entregar minha vida a Ti. Reconheço que Tu és o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Escreve meu nome no livro da vida. Me envia o Teu Espírito Santo para guiar nessa jornada. Em nome de Jesus. E eu tenho um outro convite, esse é para cristãos, que ao ser confrontado por essa palavra, fez uma autorreflexão e disse: não está tão bom, ou está ruim. Eu acredito que está bom, mas eu quero mais, eu tenho mais sede, eu tenho mais fome de Ti, Senhor. Eu quero mergulhar em águas profundas. E esse convite também vale para você no YouTube. Aqui no presencial, eu queria que você desse um passo de fé aqui à frente, como um memorial, como um marco de compromisso com o Senhor. E você em casa, se ajoelhe, que nós vamos orar por uma mudança de patamar espiritual. Em nome de Jesus. Senhor Deus amado, em comunhão com meus irmãos, Pai, te entregamos esse momento, Pai. Nós queremos sair do marasmo, nós queremos sair, Senhor Deus amado, da mediocridade. Clamamos mais, Senhor Deus amado, da Tua presença. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja a primazia, que o Senhor seja os nossos 20%. Nos dá, Senhor Deus amado, sede da Tua justiça, fome de Deus, Pai. Queremos, Deus amado, impactar o mundo, Senhor Deus amado, como sal e terra. Renova as forças, renova a esperança. Haracarabaladás, o Senhor me mostrou que tem pessoas que estão mortas espiritualmente, o Senhor está ressuscitando agora. Vida, o Senhor distribui vida. E Ele é aquele que faz nova todas as coisas. Não olhe para o passado, não se culpe.
Não se angustie, mas tão somente creia que Ele pode mudar, Ele pode te dar uma vida plena, em abundância, uma vida plena. Que os sonhos do Senhor sejam os teus sonhos, que os pensamentos do Senhor sejam os teus pensamentos. Vida nova, transformação, fé. Aplauda o Senhor, meu amado irmão. Haracarabaladai. Pode voltar para o seu lugar. Já estamos encerrando. Pode retornar. Glórias, glórias, glórias. Glórias ao Senhor. Glórias. Glórias ao Senhor. Glórias, glórias ao Senhor. Saracarabaladai. Zerekerebaladai. Zerekerebaladai. Eu sou o Senhor. Haracarabaladai. Eu não mudo. Haracarabaladai. Não perca as esperanças. Haracarabaladai. O meu fardo é leve. Zerekerebaladai. Eu te carrego nos braços. Zerekerebaladai. Eu te tenho cravado nas minhas mãos. Orocorobolodor. Eu enviei o meu filho para morrer por ti. Haracarabaladai. Não desperdice essa vida. Haracarabaladai. Anseio, Haracarabaladai, pelo encontro contigo, meu filho. Haracarabaladai. Não se despeça, Haracarabaladai. Tão somente me busque, Haracarabaladai. Me priorize, Haracarabaladai. Eu posso todas as coisas, Haracarabaladai. A minha mão não está encolhida, Haracarabaladai. Eu não mudo, Haracarabaladai. A minha igreja que tem mudado, Haracarabaladai. Acorde, igreja, Haracarabaladai. Em nome de Jesus. Erga as suas mãos como quem recebe. Que em nome de Jesus, meu amado irmão, você não tenha mais um culto que você saia motivado. Que esse culto lhe impulsione a ações reais, a mudanças reais. Busque no Espírito Santo. O Senhor nos prometeu o Espírito Santo conselheiro para nos guiar em todos os momentos. Que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, que a graça de Jesus Cristo, aquele que tem que ser a nossa prioridade, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito, aquele que nos ajuda a priorizar e ter foco na jornada, esteja com você, com a sua casa. Que Deus lhe abençoe. Vá na paz, meu amado irmão. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!